Vamos então resolver mais uma questão da prova da Olimpíada Paraense de Química nível de segundo ano de 2019. Essa questão trata de eletroquímica e diz o seguinte: diz que o polo negativo de uma pilha eletroquímica é o eletrodo onde ocorre a semi-reação de. E aí a gente tem algumas opções aqui para assinalar. Antes de assinalar a opção correta, vamos fazer uma breve revisão sobre o que é uma célula eletroquímica. Tá? Então, para avaliar isso, vamos utilizar uma ilustração aqui da famosa pilha de Daniell. Tá? De que consiste esse sistema, essa célula eletroquímica? Consiste de uma semicélula, né, que eu posso chamar aqui de A, e outras conectada a outra semicélula que eu posso chamar aqui de B. Tá? Na semicélula A, a gente tem uma solução de sulfato de zinco, SO4 2- e Zn2+. Tá? Imersa nessa solução de sulfato de zinco, a gente tem um eletrodo de zinco metálico, uma placa de zinco metálico. No sistema B, a gente tem uma solução de sulfato de cobre, o SO4 2- e o Cu2+. Imerso nessa solução de sulfato de cobre, a gente tem uma placa de cobre metálico. Tá? Conectando os eletrodos de zinco e cobre, existe um fio condutor de eletricidade. E conectando os dois béqueres, A e B, existe uma ponte salina. Tá? Essa ponte salina, ou seja, é uma ponte formada pela uma solução salina, né? Que nesse caso é o KCl. Em solução a gente vai ter K+ e Cl-. Tá? Então o sistema é o seguinte: cada parte dessa é o que a gente chama de meia célula, e o sistema como um todo é uma célula eletroquímica. Existe uma diferença de potencial de redução entre o zinco e o cobre. Tá? Eu vou chamar de potencial de redução aqui, esse é zerinho red. O que acontece? O cobre tem maior potencial para reduzir, tem maior potencial de redução do que o zinco. Tá? Em termos de potencial de redução, vou dizer que cobre é maior que o zinco. O que significa isso, professor? Significa dizer que reduzir é a capacidade de adquirir elétrons, de receber elétrons. Tá? Para quando o metal está oxidado, está formando íons cátions, né, que são íons positivos, receber elétrons e formar um metal e alcançar, né, o estado metálico, ou seja, formar a partícula neutra, né? Então o que acontece é o seguinte: os íons de zinco 2+ tem menos tendência de receber elétrons, tem menos facilidade de receber elétrons do que os íons Cu2+. Tá? Então o que acontece? Quando esses dois eletrodos são conectados por esse fio condutor, vai ocorrer que nessa meia célula eletroquímica que eu estou chamando aqui de A, vai ocorrer o que nós chamamos de oxidação. E o que é isso, professor? Oxidação é quando ocorre a perca de elétrons, ou seja, quando os eletrodos são conectados por esse fio condutor, aqui os íons de zinco vão sair, aliás, o zinco metálico vai ser oxidado e sair da placa metálica para formar íons Zn2+. E esses elétrons vão fluir aqui pelo fio condutor e vão ser levados até o eletrodo de cobre. No eletrodo de cobre,
vai ocorrer o seguinte: os íons Cu2+, que estão em solução, vão receber elétrons e vão se incorporar à placa metálica de cobre. À medida que o tempo for passando, essa placa de zinco vai diminuir, vai ser degradada, e essa placa de cobre vai ser aumentada. Aqui onde está sendo recebido elétrons, ocorre o que nós chamamos de redução, tá? Nesse eletrodo em que ocorre o processo de oxidação da pilha, a gente chama ele de ânodo, que é o polo negativo. No eletrodo onde ocorre a redução do cobre, a gente chama de cátodo, que é o polo positivo. Beleza? À medida que vai ocorrendo esse processo, excesso de carga positiva vai sendo formado aqui nessa solução de sulfato de zinco, certo? Porque está aumentando a quantidade de Zn2+, que são partículas positivas. Para balancear essa carga positiva, os ânions da ponte salina, que são as partículas carregadas negativamente, vão migrar para essa solução e vão equilibrar as cargas para contrabalancear o excesso de carga positiva gerada pela formação dos cátions Zn2+. E contrário a isso, à medida que os cátions de cobre vão sendo reduzidos e incorporados à placa metálica, excesso de carga negativa vai ficando aqui nessa solução devido à presença do íon sulfato, o SO4 2-. Para contrabalancear isso, os cátions da ponte salina, né, vão migrar, que no caso aqui é o K+, o potássio mais, vão migrar para essa solução para contrabalancear o excesso de carga negativa que vai sendo formado aqui. Então acho que já revisamos o suficiente para responder a questão. Então diz que o polo negativo de uma pilha eletroquímica é o eletrodo onde há semi-reação de... A gente viu que no polo negativo, no ânodo, ocorre a oxidação, e a oxidação é perca de elétrons. Então a opção correta a se marcar é a letra B.